sight. The way I look fills me with fright. You flip a coin and it's heads or tails. I'll call it out when I know I failed. Don't you know I lick my wounds? Played this game and played the fools. Don't you think that I... Olá pessoal, boa tarde. Hoje mais uma aula de edição. Estou começando essa aula agora. E quando finalizar já vou postar lá no canal do Facebook para vocês, tá bom? Basicamente vai ser um resumão sobre as aulas de edição que a gente já deu. E eu vou colocar os vídeos para vocês poderem absorver esse conteúdo, tá? Então, só para lembrar vocês, sigam a fanpage aqui no Facebook, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube. Isso nos ajuda para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para as pessoas, tá bom? Então, compartilhar nas redes sociais para que possa chegar em mais pessoas, tá bom? Desde já agradeço e que vocês possam seguir aí com as aulas de edição, tá? Essa aula basicamente vai ser um resumão sobre tudo. Então, boa aula para vocês. Tá, perfeito. Só estava confirmando aqui se vocês estavam me ouvindo ainda, porque no programa apareceu congelado para mim. Mas perfeito, já vi que vocês estão vendo meu computador. Então, vou abrir aqui o programa. Vou fazer pelo Adobe Lightroom primeiro. Eu só vou abrir aqui no cartão para escolher a foto que eu vou editar no Photoshop, para vocês verem essa parte que eu vou tirar o fundo. Então a gente faz a importação dos arquivos da biblioteca e importar. Aqui em importar a gente vai escolher a fonte. Então a minha fonte vai ser o cartão. Aqui tem algumas fotos testes, né, que a gente já fez antes. A foto do chapéu que eu fiz lá para a aula do reisado. Ele está mostrando aqui essas fotos sem seleção porque são as fotos que eu já importei anteriormente. Então aqui vai ter as fotos que eu fiz hoje. Tá, vão ser 7 fotos. Vou importar ele para o programa. Nesse caso, como eu estou fazendo a transmissão por esse computador, gravação, tudo por esse computador, então eu não consigo editar, importar e transmitir tudo ao mesmo tempo. Então eu só vou aguardar finalizar essa importação para a gente conseguir fazer. Tá, provavelmente já finalizou. Quando ele finaliza essa importação, ele já ejeta o cartão de memória, para que a gente não tenha problema de ter nenhum arquivo corrompido. Então eu vou na fonte aqui, só para pegar a foto em original, que lá no programa ele aparece numa versão reduzida para a gente poder trabalhar. Então ele fica salvo em imagens. O Lightroom ele cria uma pasta por ano que você edita, tá? Aqui eu vou ter a pasta de 2020 e a pasta aqui de hoje, dia 20/10. Então aqui eu vou pegar a foto que eu vou editar no Photoshop, que eu vou escolher essa aqui. Vou fazer uma cópia dela. Vou colocar aqui na área de trabalho para ficar fácil da gente encontrar. E eu salvo como esta.
para ficar mais fácil de eu encontrar depois. Então vamos lá em revelação. Então aqui foi a primeira foto que eu fiz, que o flash principal ele ficou sobre o rosto, né? Que o meu rosto está um pouco escuro. E o fundo, espero que vocês estejam conseguindo perceber aí no vídeo, ele aparece aqui, ó, a parte de cima escura, o meio estourado e a parte de baixo começa a escurecer. Isso foi porque o flash ele estava no zoom no mínimo, que ele acaba pegando uma área maior, só que a intensidade a carga dele estava muito baixa, então ele não conseguiu se espalhar tão bem. Tá? Aí na segunda foi quando eu mudei o ângulo do flash, então ele ficou do meio para cima. Então aí mudando só o ângulo eu não tinha achado interessante. Então o que eu fiz foi mudar a carga. Então eu mudei tanto a carga do flash, que fez a luz de recorte, quanto a carga do flash principal. Tá? E por isso eu consegui uma exposição melhor no rosto. Tá bom? Ó, e aqui, na parte da resolução, é onde a gente consegue ver melhor essa questão das configurações. Tá vendo aqui, ó? Só vou tirar o zoom para a gente poder ver aqui as configurações. Foi no ISO 100 a 50mm da Canon. A abertura foi f5 e a velocidade 1/160. Aqui na 1/160, mesmo se o vento estivesse balançando o meu cabelo, ele congelaria a imagem, tá? Por conta da velocidade. Aí vocês conseguem ver aqui a definição da imagem. Eu consigo uma definição melhor porque o ISO está no mínimo. Então quanto menor esse ISO, melhor vai ser a resolução. Tem outras questões também, principalmente a questão da velocidade, da abertura da lente e da velocidade. Por exemplo, algumas câmeras elas vão ter um trabalho melhor no sensor em aberturas maiores ou menores. A minha eu sei que na abertura entre f4 e f11 ela vai ter uma qualidade melhor na imagem. Então eu procuro sempre trabalhar dentro dessa abertura, com essas lentes que eu tenho, né? Que é a lente a 50mm da Canon e a 1855, que é a lente do kit, a lente que veio com a câmera. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí pra mim, por favor. Ó, eu achei que eu tava mostrando pra vocês a tela. Eu tô transmitindo a tela agora, tá? Então vou colocar a foto de novo pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo a resolução que a gente consegue? Viu? Até os pelinhos do rosto aqui a gente consegue ver. Da barba fugindo aqui pro lado. Então é isso aqui, ó, na parte das sombras. Tudo que tem incidência de luz a gente consegue ver. Então essa sombra aqui lateral, se a gente tivesse um terceiro flash aqui, conseguiria eliminar melhor. Tá, vamos ver no momento que eu troquei o filtro. Pronto. Aqui eu já troquei para o verde, né? Que ele consegue dar mudar o fundo. Então você consegue contar uma história diferente. Aqui, por exemplo, deixa eu ver como ficou o foco. Não, ficou certinho. Aqui, por exemplo, por ter essa luz na diagonal e não ter a luz lá no fundo, como a luz está vindo diretamente para as minhas costas, acaba aparecendo o flash lá de fundo. Estão vendo? Então é isso aqui que a gente vai lá no Photoshop para mexer. Então, em teoria, aqui a única parte que eu consertaria dessa foto seria a de enquadramento mesmo. Eu mudaria esse quadro que está no retangular aqui para deixar ele quadrado, para poder centralizar o meu rosto na foto. Tá? E tiraria esse fundo. Essa segunda foto tá igual, a diferença é que eu tô olhando para a luz principal, né? Para o flash.
Então eu só quis mudar um pouco o enquadramento para isso mesmo. Beleza? Só que eu não vou fazer a edição por aqui. Até porque aqui não tem muita coisa para editar. Que é uma coisa que eu falei em algumas aulas anteriores, que você tem que conseguir extrair o máximo no clique para que você tenha o menor trabalho possível na edição. Tá? Tenho muitos amigos fotógrafos e a maioria deles acaba postergando um pouco na parte de edição. Eu sou um deles, principalmente, por conta disso mesmo, porque é um trabalho um pouco mais desgastante do que o trabalho de fotografar. Quando você domina os parâmetros, você só faz a pose e fotografa. Essa questão aqui, por exemplo, eu fiz essa foto na dúvida do foco, porque o foco eu fiz lá com o flash, eu usei o flash de modelo, tirei o flash e tive que tentar ficar no mesmo local que o flash ficou, para que o foco pudesse vir no meu olho. E outra questão da abertura também, quanto maior essa abertura, menor vai ser a área de foco. Então por isso que eu optei por fazer com uma abertura menor no caso, né? 1.8, que é o que essa lente me disponibiliza, eu fiz no f5, foco menor, para que eu pudesse trabalhar melhor dentro dessa área de foco, dessa área útil, né? Então só voltando aqui para mostrar o filtro âmbar, ele deixa o fundo um pouco mais quente, mais amarelado, então eu não precisei trabalhar em nada da questão da iluminação aqui no programa. Então eu só corrigiria enquadramento mesmo, faria o crop que fosse necessário para eu ter um ângulo melhor nessa foto, como eu fiz nessa aqui. Tá? No caso foi para centralizar o modelo na composição. Então como aqui eu não tenho nada no fundo, né? Foi só o cenário, então fica mais fácil de trabalhar assim. Tá bom? Então aí se eu quisesse, por exemplo, esse aqui foi com filtro verde. Então se eu quisesse ressaltar esse verde, poderia aumentar aqui, mudar a temperatura da foto. A questão das cores também, eu poderia deixar ele mais verdeado ou mais rosa. Essa é a única parte da edição que eu não gosto de mexer, nessas cores. Eu mexo um pouco aqui na questão da temperatura, porque às vezes eu prefiro uma foto mais quente ou mais fria. Então essas aqui são as únicas coisas que eu acabo mexendo. E outra aqui na parte de exposição, né? Às vezes quando ela fica subexposta, acaba aumentando um pouquinho ou diminuindo os pontinhos, depende da intenção. Contraste, eu nunca mexo no contraste. E os realces. Realce, às vezes, principalmente quando a gente faz foto durante o dia e acaba ficando muito claro. Eu acabo diminuindo aqui para que a foto tenha um aspecto um pouco mais suave. E para a gente conseguir eliminar o máximo da área escura, né? Aumentar ou diminuir se você quiser mais a área escura. Depende da intenção da foto. Tá bom? Aqui no Lightroom tem a opção de você fazer algumas correções de pele, mas lá na aula de edição eu mostro isso para vocês. Tá? O Lightroom ele tem uma versão para smartphone. Alguns celulares conseguem trabalhar, nem todos conseguem, mas alguns funcionam. E então a aula de Lightroom que eu vou fazer no computador ele vai servir também para vocês no celular. Eu tenho um amigo que foi o meu professor de fotografia aqui no Guarujá, presencial, que ele faz vídeos no Lightroom no celular, no Lightroom Mobile. Então provavelmente na aula de edição eu vou colocar algum vídeo dele lá para vocês verem, tá? Posso até conversar com ele para ver se ele faz a participação aqui com a gente. E como ele manja nessa parte do celular, ele pode explicar melhor para vocês. Tá? Eu acabo editando mais no computador. Já editei algumas vezes no celular. Já entreguei até trabalhos profissionais editados no celular, que eu vendi essas fotos e editei no celular. Só que eu prefiro usar o mouse. Acho que minha edição flui melhor.
Então eu só vou fechar aqui o Lightroom e a gente vai fazer lá no Photoshop a edição daquela foto. Deixa aqui. Como eu já tenho ele instalado no meu computador, eu clico com o botão direito na imagem que eu quero editar, abrir com, e eu vou abrir ela lá no Photoshop. Vocês podem ver aqui o Adobe Creative Cloud é o aplicativo que vocês podem baixar no computador para fazer a edição, tá? O meu Photoshop está desatualizado, então ele não está abrindo o arquivo em RAW. Então eu preciso editar esse arquivo para um formato que o meu computador, que o meu Photoshop possa ler. Como eu já abri esse arquivo lá no Lightroom, provavelmente ele já vai ficar aberto lá. Então quando eu voltar para o Lightroom, ele já vai estar aberto e eu posso converter ele para um formato que o Photoshop possa ler, ou JPEG ou PNG. Eu prefiro o PNG porque a gente consegue ter uma configuração melhor de cores e de contraste. Mas aqui, como ele já está configurado, eu vou exportar. Só voltar aqui para o original. Fiz o crop, né? Perfeito. Então, para exportar é a mesma coisa que importar, você seleciona a imagem que você quer, no caso vai ser só essa. Vou em biblioteca, exportar. Só vou exportar a imagem 6, então aqui eu vou escolher a pasta para onde eu vou exportar. Como hoje é a aula 13, eu vou colocar aqui dentro da pasta da aula 13. Photoshop, imagens. Aqui não é o nome do arquivo ainda, aqui ainda é a pasta. A pasta está selecionada. Não vou colocar em nenhuma subpasta. O nome do arquivo estava texto 1, agora vai ser PS imagem. Então aqui aparece pra gente o progresso da exportação. Já foi exportado, então posso sair do programa. Como eu salvei lá na pasta da aula de hoje, o meu caminho aqui é documentos, aula 13. Opa, fui na 14. Aula 13. Como eu já converti para o formato do Photoshop, aqui o formato que o Photoshop reconhece, posso abrir já direto no Photoshop. Espero que não trave o computador. Então aí só para lembrar, o Creative Cloud é onde você consegue baixar todos esses programas da Adobe de edição. Você consegue baixar o Lightroom, o Photoshop, o Adobe Reader completo, aquele que você pode editar os PDFs, tá? Então pelo Creative Cloud você consegue baixar todos na versão de teste e você pagando uma mensalidade você pode continuar tendo eles permanente. Só que... e sempre estando atualizando, né? Mas eu prefiro não atualizar, eu gosto dessa versão. Então é aqui na imagem, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada. Ó, vou criar uma nova camada. Então literalmente são duas, como se tivesse duas imagens aqui, né? Só que ao invés de editar as duas, eu vou escolher uma delas, a que está em cima, né? Provavelmente, que vai ser a camada 0. Aí aqui, na ferramenta de seleção, eu vou selecionar só o meu rosto. Eu vou escolher essa outra aqui para ficar mais fácil. Tá. Ó, aqui como eu quero também selecionar esse brilho, eu vou dar um zoom
e vou selecionar a parte que está à luz também. Porque eu quero que isso continue fazendo parte da foto. A única coisa que eu não quero é a sombra do flash lá atrás. Então tudo que eu quero que continue ainda na foto eu vou selecionar. Aqui cortou a orelha. Tem uns outros ajustes que a gente pode fazer aqui também, mas por enquanto eu não vou fazer, tá? Vou fazer esse aqui, uma edição de uma forma mais prática possível, para que vocês entendam de uma forma simples. Tá, acredito que aqui já foi feita a seleção que eu quero. Tá, aqui na orelha está faltando uma parte da luz que eu ainda quero na foto. Tá. Bom, digamos que aqui está tudo certo. Eu escolhi tudo que eu quero que continue na foto. Eu vou fazer um Ctrl X. Eu recortei isso da minha imagem, tá? Então eu vou pegar o resto da camada e vou apagar. Vou criar uma nova e nessa nova eu vou colar esse meu recorte. O Photoshop automaticamente vai centralizar, então a gente precisa ajustar igual lá a imagem do fundo, tá? Isso aqui é de uma forma bem simples mesmo. Eu poderia ter selecionado, feito melhor essas seleções aqui. Pronto, eu acho que aqui tá ok. Aí aqui eu vou clicar nesse olho aqui para eu esconder essa visualização. Então eu vou mexer agora nessa imagem aqui, ó. O que eu não quero nessa foto é essa sombra. Eu poderia ter simplesmente apagado essa sombra, mas eu quero dar um efeito diferente. Então eu posso vir aqui no pincel de recuperação, vou aumentar um pouquinho o tamanho do pincel. E eu vou recuperar o fundo de forma a apagar essa sombra. Ou eu poderia simplesmente pegar a borracha e apagar, só que eu ia estar apagando todo o fundo. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar a borracha, vou aumentar ela. Ó, é aqui eu ia apagar o fundo inteiro. Que também serve. Você pode fazer assim também. Apaguei aqui o fundo, aí eu posso copiar aqui com esse carimbinho aqui, ó. Eu seleciono a área que eu quero copiar. Por exemplo, eu quero copiar essa área. Deixa eu aumentar ele um pouquinho. Quero copiar essa área e trazer ela para cá. Então eu seleciono ela, seleciono o Alt, clico nela uma vez e vou lá para a lateral onde eu quero. Tá? Nesse caso aqui a gente pode passar um pouco da camisa, não tem problema. Já vou explicar o porquê. Viu que a gente acabou formando duas linhas aqui? Então eu venho aqui no pincel de recuperação e passo em cima da linha. Vamos ver o resultado.
vendo? Esse aqui, a ideia não é ser perfeito mesmo, tá? É só eu não ter uma cor grotesca aqui. Isso aqui é uma forma de eu fazer uma edição simples, tá, pessoal? Que geralmente a edição de uma foto acaba sendo bem demorada mesmo. Tá, aqui em cima eu vi uma mancha estranha também, a gente clica para tirar. Então, perfeito. Aqui, ó, digamos que tá o ideal fundo, né? Então, o que a gente vai fazer com essa camada? Eu vou selecionar um filtro e eu vou acrescentar o filtro de desfoque nessa camada. O desfoque que eu geralmente uso, tem vários tipos, o que eu geralmente uso é o gaussiano. Tá? Ó, estão vendo aqui, ó? Presta atenção nessa área aqui, que é onde a gente fez a suposta correção. Pronto, acabou virando uma mancha. Aí a gente vai liberar a visualização da primeira camada. Tá. Para mim ficou destacado um pouco até demais. Então, vamos pegar, desfazer esse desfoque e fazer com que ele fique um pouco mais suave. Filtros. Desfoque. Gaussiano. Só diminuir um pouco ele. Vamos acrescentar a foto e ver como fica. Então essa é uma forma simples de fazer uma edição no Photoshop, principalmente. Tá? Então se eu quisesse remover literalmente esse fundo aqui, eu poderia ter feito um trabalho melhor, né? Aqui no caso, por exemplo, se eu selecionar essa camada, eu copiar ela, dar um Ctrl C. Na minha área de transferência eu vou ter um arquivo do tamanho da imagem original. Eu vou criar um novo arquivo, ele já vai aparecer aqui para mim, área de transferência, 5.184 por 3.456. Ele já está nessa orientação. Vou colocar ele numa resolução de 300 pixels, que é uma resolução melhor que eu vou ter as cores. Eu venho aqui, faço uma seleção da metade do arquivo, Ctrl C, aqui, Ctrl V. Copiei metade do arquivo, colei. O que eu posso fazer aqui, ó, segura o Alt, clico e arrasto. Bem simples. Aqui, seguro o Alt, clico e arrasto. Seguro o Alt, clico e arrasto. Essa acho que, se não a mais simples, é uma das formas mais simples de trabalhar com edição no Photoshop. Clicar e arrastar. Tá. Ficou o ombro aqui, né? Que a gente pode fazer Ctrl V, eu colei a imagem de novo. Aqui na orientação, venho em editar a imagem, transformação, vou girar ela só 90 graus no anti-horário aqui. Pronto. Eu faço aqui, ó, posiciono ela no meio. Dou um Ctrl T para eu editar o tamanho dessa imagem e arrasto. Pronto, eu criei um fundo a partir de um fundo que eu já tinha. Tá? Posso juntar todas essas imagens aqui, seleciono todas e dou Ctrl E. Aí essa camada eu posso arrastar lá para esse novo arquivo que eu estou criando. E pronto. Literalmente sem o fundo. Bem simples, né? Acaba se tornando um pouco mais simples porque... Ah, eu apertei o T, esqueci, desculpa gente. Quando a gente aperta o T, ele muda a visualização da tela. Acabei não vendo. E é isso, ó. Esse foi o resultado final dessa edição simples que a gente fez. Com um recorte simples, né? Se a gente tivesse feito um recorte mais detalhado, a gente conseguiria um resultado bem melhor na parte de edição.
tá? Ou então, no caso, como eu desenhei um fundo, acabei desenhando um fundo a partir do fundo que a gente já tinha. Então, o que a gente poderia fazer também é trocar esse fundo, colocar um fundo diferente, colocar uma paisagem, colocar um papel de parede ou algo do gênero. Eu só deixo aqui o biblioteca e o revelação. O biblioteca é para você ver os arquivos fontes, né, que você vai editar, e na revelação é onde você vai fazer a edição dessa imagem. Tá bom? Então vamos lá. Primeira leitura que a gente vai fazer. Aqui os presets, que são pré-definições, são configurações que você pode fazer de forma automática. Por exemplo, essa imagem aqui, é que essa está um pouco escura, deixa eu pegar uma mais clara. Digamos que eu quero essa imagem aqui, que ela está uma configuração legal, mas eu quero mudar, por exemplo, colocar um preto e branco. Aí é só eu clicar aqui nesse preset de preto e branco, que aí ele vai fazer a configuração automática, não preciso mais configurar nada. Ou aqui em criativas, uma luz fria, um turquesa vermelho, tá? São configurações mais automáticas mesmo. Por isso que é pré-definições, que são configurações pré-definidas. Se você não quiser utilizar nenhuma dessas, só redefinir aqui, ó, tá? Ele vai reconfigurar tudo para a original da foto, tá? Então vamos lá, na primeira foto, vou ver aqui as configurações. Dentro do estúdio, com a iluminação que a gente tinha aqui, a luz contínua, a configuração da foto foi o que? ISO 100, a lente utilizada foi uma 50mm, a abertura do diafragma foi de 3.5 e a velocidade estava em 1/160. Ou seja, nessa foto, 1 segundo foi dividido por 160 e pela condição de luz que a gente tinha no ambiente, a gente infelizmente conseguiu uma foto subexposta, tá? No Lightroom e nesse formato de imagem que a gente captou, aqui aparece CR2, que é o formato dessa imagem. CR2 é um tipo de arquivo em RAW, que é um arquivo cru, que ele consegue captar o máximo de cor e informação possível da imagem. Mesmo estando subexposto, ele consegue o máximo de informação. Então, com esse máximo de informação, a gente consegue fazer algumas configurações que a gente conseguiria até salvar essa foto. Por exemplo, aqui nos ajustes, a gente vai fazer um tratamento de cor. Poderia estar no preto e branco, mas a gente vai fazer um tratamento de cor, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês os canais que a gente vai trabalhar. Tem o básico, curva de tons, cor, tonalidade dividida, detalhe, correção da lente, transformação, efeitos e calibração, tá? No básico, o que a gente tem? Cor ou preto e branco. A gente vai definir primeiro isso. Eu quero essa foto colorida, então mantenho em cor. Quero essa foto preto e branco, então mudo para o preto e branco e faço toda a configuração dentro do preto e branco, tá? Mas eu quero essa colorida, então vamos lá. Aqui a gente tem a temperatura, se a gente quer essa foto mais quente ou mais fria. O colorir, a gente vai deixar ela com uma matiz mais verde ou mais pro vermelho. A exposição, que a gente vai fazer esse controle. Por exemplo, aqui ela está subexposta, então se eu subir, eu vou ganhar a exposição, tá? Que é até um dos botões que a gente vai mexer aqui principais. Contraste, que vai ser essa diferença entre os tons. Por exemplo, eu tenho o preto e o branco, são cores que já contrastam. Mas o preto, o branco e o cinza são cores que transitam entre elas. Por exemplo, o cinza ele está entre o preto e o branco. Então ele tem um contraste menor entre o cinza e o branco, entre o cinza e o preto, tem um contraste menor. Então se eu aumentar esse contraste, eu vou estar destacando essas cores para que elas se realcem mais uma da outra.
Na prática a gente vai entender isso melhor. Aqui em realces, a gente vai aumentar o que tiver de excesso de luz ou diminuir, tá? Esse realce, ele está literalmente ligado à quantidade de luz. Por exemplo, se aqui no minha lateral direita tivesse um alto índice de luminosidade e eu aumentar esse realce, então ele vai realçar essa luminosidade. Se eu diminuir esse realce, ele vai diminuir essa luminosidade. Então esse realce ele está literalmente ligado à fonte de luz, tá bom? Então se vem uma fonte de luz da lateral direita aqui para a esquerda, ou então, por exemplo, as peças brancas aqui do tabuleiro de xadrez, espero que vocês estejam conseguindo ver, elas são mais claras. Então o programa pode entender que aqui é luz. Então com isso, na parte de realces, se eu aumentar, ele vai deixar as peças brancas mais claras, e se eu diminuir, ele vai deixar as peças brancas mais escuras, tá? Sombras, basicamente é isso, que ele entender que é uma sombra, ele vai aumentar ou diminuir a intensidade. A parte dos brancos aqui eu vou realçar os tons brancos, e nos pretos eu vou realçar ou diminuir os tons pretos, mesma coisa. O clarity aqui, a claridade, é um tipo de suavidade que eu vou diminuir o contraste das coisas e vou deixar aquele aspecto de quase o aspecto de cera, mas esse seria lá em outra configuração, aqui em detalhes. Desembaçar, vibração, que vibração é quão intensas vão ficar as cores. Desculpa, gente, espirrei aqui no estúdio. A saturação vai dizer quão colorido eu quero as cores, quão mais coloridos ou menos coloridas elas vão ser. A vibração é mais intensa a essas cores. Então, se eu colocar mais saturação e aumentar a vibração, eu vou ter mais cores e elas vão estar mais contrastadas entre elas, elas vão parecer mais coloridas. Tá. Então o Lightroom basicamente é um programa que a gente consegue configurar as cores das imagens e fazer algumas edições. Eu vou depois pegar alguma foto aqui com o rosto, então, provavelmente uma que tem o meu rosto, para fazer a edição, para vocês verem que a gente consegue até eliminar algumas manchas na pele com esse programa, tá? Por isso que ele é legal, que às vezes você pode fazer muitas coisas que poderia fazer no Photoshop, só que num programa mais simples e mais fácil de trabalhar, tá? Tem alguns outros ajustes, desses os que eu mais uso, além do básico. Curva de tons eu não uso. Tonalidade, às vezes eu uso essa tonalização dividida, bem raro, tá? Então eu vou falar para vocês os que eu mais uso, tá? Que basicamente é o básico. Aqui em detalhe eu uso um pouco da luminância quando tem muito ruído na minha foto. Se for pessoas, não é legal você acrescentar muita luminância, porque aí fica aquele aspecto de cara de cera mesmo, parece até esses filtros do WhatsApp. Correção de lentes depende, se tiver contra-luz, às vezes, e dependendo da lente que eu usar, fica com uma borda roxa ou verde, aí eu uso aqui para tirar essas aberrações cromáticas. E efeitos, às vezes eu uso também, dependendo da ideia da foto. Que aí eu uso aqui a vinheta, né? Que aí eu coloco ou uma vinheta clara ou escura. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. Tá bom? Dependendo da ideia da foto. Aqui pro lado direito vai aparecer uma vinheta branca com esse degradê, né? Como se fosse uma nuvem, como se fosse um pensamento. E se fizer o contrário, ela vai fazer uma vinheta preta, porque como essa foto está subexposta, a gente não consegue ver. Então vamos lá. Se por exemplo eu não tivesse uma outra foto boa, essa é a única foto dessa cena que eu tenho.
o processo de edição que eu faria seria esse. Venho aqui no básico. E eu começo aqui pelos tons, tá? Que é essa parte aqui de tons. Então vamos lá. Primeiro a exposição, que a foto está escura, então a gente vai aumentar a exposição dela. Beleza. Aqui pela minha visão da câmera, eu acho que já tá legal. Aí eu coloco um pouco de contraste para que as peças se destaquem. Diminuir um pouco do realce. Aumentar um pouquinho das sombras. Aí eu faço essa compensação do branco e do preto. Para a direita a gente vai ter mais branco. Para a direita, mais claro, sempre mais claro, né? Então no positivo aqui eu tenho mais branco. Se eu colocar o preto para o positivo, eu vou ter mais... Esses pretos vão ficar mais claros, vão ficar mais cinzentos. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Tá vendo? Então, aí eu, para compensar esse branco que eu coloquei mais 15, eu vou colocar o preto menos 15. Para ter essa compensação dos tons. Tá? Então basicamente é isso. E a partir disso eu mexo nas outras configurações. Esse é o meu processo de edição, tá? Você conhecendo o programa pode melhorar esse seu processo potencialmente, principalmente pela questão do aprendizado. Você aprende, entende como as coisas funcionam e a partir daí começa o seu processo de edição, tá bom? Ó, eu vou aproximar aqui para vocês verem. Espero que vocês consigam ver aí o ruído dessa foto. Ele não está com esse ruído porque a foto foi mal tirada, tá bom? Esse ruído acontece porque a gente colocou uma exposição que não tinha. Então a gente está criando esses pixels, tá clareando eles, né? Então com isso ele perde qualidade, tá? Então é isso. Então a ideia de fazer uma exposição correta na mão, na hora de fotografar, é para que a gente não tenha esses problemas aqui na hora da edição. Entenderam? Então aqui eu vou colocar, para tirar um pouco desse ruído, vou lá em detalhes, vou mexer só na luminância aqui. E a gente acaba eliminando esse ruído. Pode não eliminar totalmente, mas a gente tem uma qualidade melhor. Tá? Vamos fazer numa foto que tem uma exposição melhor. Tá, essas primeiras fotos eu vou até eliminar, porque foram os testes que a gente foi fazendo. Tá, essa aqui já ficou não só. Eu lembro que o Mike tinha escolhido o Bispo para fazer o foco principal. E aqui ele foi trabalhando no automático. Então às vezes acontece isso, né? Vamos ver como é que estava a velocidade. A velocidade estava baixa, estava 1/40. O ISO no 200. Então com isso a gente não tem a melhor qualidade de ISO, né? Porque a melhor qualidade é no 100. Só que o mais baixo possível para a condição que a gente estava trabalhando de luz foi o ISO 200. Então a abertura ele deixou no máximo que a lente permitia, que era 1.8, e a velocidade 1/40. Então como ficou muito lenta, às vezes pode dar uma tremida na mão, e com isso a gente acaba perdendo um pouco o foco, fica meio embaçada a foto. Tá? No Photoshop a gente tem como corrigir parte disso, dessa movimentação da mão. Tá bom? A parte de exposição eu acho que essa foto está legal. Só se, por exemplo, fizer alguma alteração de cores, aí tem essas fotos. Ó, aqui a gente está pegando um pouquinho de verde, tá vendo? Isso aqui é aberração cromática, que não existe esse verde aqui. Então a gente vai lá, deixa eu fechar
fecha aqui detalhes. A gente vai aqui, ó, correções da lente. Esse verde não existe, isso aqui é aberração cromática. Tá? Então aqui a gente tem, ó, a intensidade do roxo, que geralmente aparece, e aqui do verde. Então vamos colocar um pouquinho para a direita. Mais um pouco. Ele totalmente pra gente ver. Clica no o contraste, é isso. Quando a gente aumenta o contraste, a gente aumenta a diferença entre todas as cores. A diferença entre o preto e o branco aumenta, se destaca mais. Esse preto vai se destacar mais. Essa parte que eu vi como uma aberração provavelmente foi uma movimentação. Tá? Então o programa não está entendendo como aberração, porque ele está entendendo que foi a câmera que movimentou no momento do clique. Aqui no programa a gente consegue ver o antes e o depois, que eu não uso muito, se eu não me engano é o Y. Visualizar. Deixa eu clicar nele para ver se é o Y mesmo. É o Y mesmo. Vamos ver a peça. Tá, aqui é o antes e aqui é o depois. Com o aumento do contraste fica mais evidente a parte verde. Então provavelmente na movimentação, na hora do clique, a câmera movimentou mais para a direita e congelou a imagem mais para a direita. E com isso faz esse fantasma aqui, ó. Tá? Esse fantasminha aqui da peça é por conta da velocidade. Então se a velocidade estivesse um pouco mais alta, provavelmente congelaria melhor. Tá? Vou clicar no Y de novo para ver se ele sai perfeito. Vamos escolher uma outra foto. Aqui eu pedi para ele fazer um ângulo normal, que ele estava fazendo um ângulo plongé. Deixa eu escolher uma outra foto, que eu quero mostrar para vocês uma outra opção que o programa nos dá. Que é a parte de enquadramento. Vou fazer uma de enquadramento, tá? Nessa aqui que ele fez um ângulo normal, a gente vai pegar esse primeiro quadradinho. O nome dele é sobreposição de corte. Eu posso clicar, tem um atalho também. Se eu clicar o R, a letra R do teclado, ele vai abrir essa opção, tá? Aqui, ó, tem na parte do ângulo tem uma réguinha. Se eu clicar nessa régua, eu posso ir lá na foto e determinar qual é a linha que eu quero que seja a linha do horizonte, que vai ser o meu nível. Eu já fiz errado. Aqui, como em qualquer programa que você utilizar, o Ctrl Z ele desfaz a última ação, tá? Vou clicar aqui na reguinha, clico e arrasto e vou determinar que eu quero que essa linha esteja na horizontal. Então ele faz essa correção automática, tá? Eu colocando essa linha na horizontal, olha o resultado que a gente tem. Ela está na horizontal, só que todas as peças estão na diagonal. Então aí não é interessante. Pelo menos não para mim. Então eu vou desfazer. Tá. E tem outra forma da gente mudar o ângulo, é aqui. Clica no aqui. Só clicar na chavinha e ir para a direita ou para a esquerda.
ele vai mostrar as linhas pra gente, as grid lines. Então, se eu determinei que aqui é o ângulo que eu considero o correto, eu solto o clique e pronto. Ok? Então nessa foto aqui eu acho que só aumentaria um pouquinho a exposição e contraste. Pronto. E a ideia é essa, gente. Sempre fazer o mínimo de cliques. Não necessariamente o mínimo, né? Conseguir o máximo de qualidade no clique para que a gente tenha o mínimo de trabalho de edição. Que a ideia é não salvar a sua fotografia na edição, né? É você ter o domínio da edição para melhorar esse registro que você fez. Ou então ter essa ciência da edição para que uma foto que você perder um momento você consiga recuperar pelo menos no processo de edição. Essa aqui eu pedi para ele fazer o foco aqui no nome Canon na câmera. Essa aqui a gente já fez com flash, tá? Então aqui, ó, o fundo tá parecendo um pouco torto para mim. Só que a câmera eu acho que tá numa posição legal. Então eu vou tentar fazer uma correção aqui no ângulo, só mexendo de leve, que as linhas estão aparecendo na diagonal e não fica legal, né? Vamos ver se assim fica bom. Agora a câmera está parecendo que está na diagonal. Vamos fazer por essa linha aqui de trás. Colocar mais ou menos no mesmo lugar. Aumentar o máximo possível que a gente consegue dentro do quadro. Ou, melhor, a gente muda esse enquadramento aqui. Vamos fazer no modo retrato. Vamos ver se cabe aqui o modo retrato. Não cabe, a gente não tem tanta área útil para isso. Ou então a gente muda esse enquadramento. Digamos que essa foto aqui eu vou postar lá no Instagram. E no Instagram a gente tem uma possibilidade legal, que é deixar ele quadrado. Então a gente vai colocar aqui na proporção, que eu tô aqui no original, né? Foi o quadro original que foi tirado. E a gente vai mudar aqui para proporção 1:1, ou seja, o tamanho de cima vai ficar exatamente igual ao mesmo tamanho de baixo, ele vai ser um quadrado. Então eu vou centralizar aqui o nome da câmera e a lente. E aqui eu consigo ter um preview do resultado. Ó, não gostei. Então vou diminuir ele aqui. Pronto, assim fica melhor. A câmera inteira centralizada. Então, mesma quantidade de espaço que eu tenho no lado direito, eu tenho do lado esquerdo. Então, ok. Tá. Deixa eu ver. Eu acho que essa foto tá ok pra mim. Tá? Só esse realce aqui talvez eu tiraria um pouquinho. Vamos ver. Ok, aí o fundo ficou mais cinzinha e o verde ficou se destacando lá atrás. Perfeito. Vou aumentar um pouquinho a exposição para ver como fica.
Então eu vou parar por aqui, porque basicamente isso você já tem lá na aula de ontem, né? Que foi essa aula de edição. Então eu só queria finalizar a aula hoje deixando umas dicas para vocês. Primeira dica é um canal do YouTube que eu comecei assistindo antes de fazer meus cursos, que é o canal Zona da Fotografia, tá? Que ele fala, parecer um pouco mais técnico sobre a fotografia, então é sempre bom para agregar valor. Às vezes ele fala de uma forma que você pode entender melhor do que a forma que eu expliquei para vocês. Então, aí fica como dica o canal Zona da Fotografia e o canal 35mm do Ronaldo Nene. O Ronaldo ele explica principalmente a questão de luz, de iluminação artificial, ele explica de uma forma menos técnica. Então de um jeito mais fácil de entender para algumas pessoas, né? Como eu sou de exatas, eu acabo tendo a necessidade de explicar termos um pouco mais técnicos. Mas o Ronaldo não. O Ronaldo ele consegue explicar de uma forma mais simples, trazendo até para o cotidiano. Então fica uma dica aí para você, essas duas dicas de canais de fotografia, o Zona da Fotografia e o canal 35mm, tá? Quem estiver assistindo o vídeo ainda, quem estiver na live e quiser que eu compartilhe com vocês, eu coloco lá no grupo do WhatsApp para vocês o link dos canais, tá bom? O Zona da Fotografia e o canal 35mm. O 35mm é bem mais descontraído, ele trabalha mais dentro do estúdio, então para quem quer se profissionalizar e tem a necessidade de trabalhar tendo esse controle total da luz, o 35mm é mais legal por isso, tá? Já o Zona da Fotografia ele faz foto de todos os gêneros, ele faz eventos, faz ensaios externos, internos, de várias formas. Então fica esses dois canais que são bem diferentes e também o César Augusto Fotografia. Também é um super profissional, que ele é o cara que mais faz eventos. Desses três eu trabalho mais com o nicho de eventos, ele também dá aula de fotografia. Tá? E se vocês estiverem interessados, só me avisar lá no grupo do WhatsApp e eu coloco o link dos canais para vocês. Tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. E outra dica que eu quero deixar para vocês, que eu não posso esquecer, que é uma dica de filme, além da trilogia, que eu já tinha comentado antes. Matrix, que foi super premiado pela questão de edição de imagem, mas tem muita fotografia, né? Boa parte da edição de imagem sem a fotografia não teria acontecido. Então, dei uma analisada lá nos filmes Matrix. E um filme que eu assisti recentemente, que já tinha sido recomendado pelo Ronaldo Nene, lá no canal 35mm, que é o filme 1917. Esse filme é muito bom, muito bom. Principalmente para quem quer trabalhar com audiovisual, é uma aula de audiovisual esse filme, muito bom. É uma história simples, um enredo super simples, conta lá na Primeira Guerra Mundial, que basicamente é um soldado tentando entregar uma mensagem. A história é isso. Só que como foi contada essa história nesse filme, é incrível, vocês precisam assistir. Tanto pela questão da história em si, que é uma história bonita, apesar que o enredo é bem fraco, que basicamente o enredo é isso, um soldado na guerra tentando entregar uma mensagem. Mas a direção desse filme foi incrível, muito boa, vocês precisam assistir. Principalmente a direção de fotografia, o filme basicamente é todo filmado em plano sequência e é incrível, você vê as horas passando. Durante o período do filme, que se eu não me engano é 2 horas de filme, você consegue ver os dias se passando nessa filmagem em plano sequência. Muito incrível, muito incrível. Então, de parabéns. Eu não sei, não tenho esse conhecimento técnico ainda, se esse filme ganhou prêmios de fotografia ou direção, mas eu acredito que sim, porque é incrível, vocês precisam ver. E fica aí essa dica de filme para vocês, que é uma aula de enquadramento, de composição, de fotografia, literalmente, principalmente para quem quer trabalhar com audiovisual. Então esse filme é um
uma aula completa para vocês, tá? O nome do filme é 1917, não lembro quem dirigiu, mas tem um ator lá que também não é tão conhecido, eu só tinha visto ele num filme anterior, que foi o Capitão Fantástico, que tem gratuito também no YouTube. O 1917 eu vi, acho que no Telecine, se eu não me engano. Eu não sei se ele está disponível em alguma dessas plataformas de streaming, até porque ele é novo. Se eu não me engano, ele é do final do ano passado ou do início desse ano, não tenho certeza. Tá? Então, dica de filme, 1917, mais a trilogia Matrix. Dica de canal do YouTube, canal Zona da Fotografia, canal 35mm, o 35mm principalmente, que o Ronaldo ele faz dicas de filmes, de jogos, de livros, então várias coisas que agregam no nosso conhecimento e na nossa fotografia. E o César Augusto Fotografia, também dá aula de fotografia, dá aulas particulares, dá aula pela internet, vocês podem gostar também do material dele. Então, 3 canais do YouTube, César Augusto Fotografia, Zona da Fotografia e o canal 35mm. Vai estar canal 35mm provavelmente, não tenho certeza, ou 35mm ou 35mm, mas é fácil de encontrar. E dica de filme, trilogia Matrix, mais o filme 1917, tá bom? Então, forte abraço a todos e até os próximos vídeos, se assim Deus nos permitir. Então, tchau, tchau e até breve. I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Don't you